E aí, como vão todos vocês, amigos desta rede de vídeos que só vem me trazendo alegria e satisfação? Eu tô muito bem, seguindo aqui na caminhada da busca pelo conhecimento e da busca pela verdade, claro. Bom, não sei se vocês notaram, mas eu tô seguindo uma trilha de vídeos aqui que tá nos levando cada vez mais próximos de uma percepção que muita gente aqui já achou esquisita, hoje está menos esquisita, e a tendência é ficar cada vez mais normalizada. A multiculturalidade de formas de ver a vida, não é mesmo? Eu tenho falado aqui sobre como é possível várias das coisas que estavam nos cabedais de crença, principalmente de crenças religiosas, mas que podem ser vistos sem essa crença. Uma coisa um pouco mais próxima da realidade, por assim dizer, e o tema de hoje tem tudo a ver com isso. O que fazer quando crença e realidade se chocam? Tipo, o que pensar quando a gente vê, por exemplo, mais e mais pessoas adentrando ao conhecimento de que espíritos não precisam existir para que a gente trabalhe com eles? Então, como de sempre, o vídeo de hoje será dividido em duas partes. A primeira, mais rápida, rasteira, sem muito descortinar das coisas, é sempre focado em nossos amigos amados, magos anjos, aquelas pessoas que acham que, ou esperam que está no caminho da magia, mas que preferem obter as informações de forma superficial, muitas vezes vindas aí de lugar nenhum, em vídeos curtinhos de TikTok. Nossos fofíssimos amigos para os quais eu desejo só que a luz da escuridão da fé os guie, que a luz cor-de-rosa dos sagrados mestres ascensionados brilhem suas vidas, pois o pêndulo que eu estava jogando aqui na mesa radiônica disse para eu dizer isso para vocês. A outra metade é para você, que tá de saco cheio de um monte de gente te dizendo o que fazer, no que acreditar, como agir, como seguir a sua própria vida, beleza? Então, bora lá? Seja muito bem-vindo, meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista, pós-graduado em neuropsicologia, mestre hermetista, e quero te convidar a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Muito bem, sempre que nós seguimos o nosso caminho da compreensão das coisas, algumas armadilhas acabam nos pegando pelo pé. Chega em alguns momentos onde nós não conseguimos mais ir pra frente, ou parece que tá tudo meio igual, ou parece que a gente simplesmente não consegue mais seguir a partir dali. As informações faltam, ou parece que tudo tá estranho, que fica difícil demais e a gente não consegue entender o que tá rolando, certo? Nesse momento, meus queridos magos anjos, você geralmente apela para uma coisa que todo ser humano faz, tá? Ou pelo menos já fez em algum momento da vida. Para de tentar e simplesmente monta alguma coisa em que você vai acreditar. Hoje, felizmente, esse alguma coisa em que acreditar tá ficando um tico mais livre do que era quando tudo era explicado só pela religião. Então, até estamos criando agora o que eu gosto de chamar de religião freestyle. Um compilado de coisas que você viu em algum lugar e achou que fez sentido. Então você coloca tudo isso junto num único pacote e passa a explicar a realidade a partir daí. O que não quer dizer que realmente isso que você está tentando explique alguma coisa de fato. Com o tempo, você vai acreditando cada vez mais nisso, até que chega uma hora em que a própria realidade passa a ser aquilo que você acha que ela é, e não aquilo que ela é de fato. Acredito que foi assim que começou toda essa história de que basta você acreditar para a coisa existir. Pois é, há uma explicação para isso, mas nem de longe é do jeito que você imagina aí. Para você, meu amigo mago anjo que está aqui, eu só posso te dizer uma coisa. A vida real é muito maior que isso e grande parte das vezes você não precisa ficar inventando coisa para explicar essa vida. A gente não sabe de tudo ainda, mas já sabemos de muita coisa. E se você se dedicar um pouquinho, você descobre a verdade. E o problema é que isso dá trabalho, né? Eu sei que você não é lá muito fã disso. Então talvez você prefira realmente acreditar que existe alguém que criou tudo isso sem querer pegar nenhum livro acadêmico para você tentar entender o que aconteceu. Porque no fim das contas você vai ter que aprender um monte de coisa para chegar a essa resposta. E convenhamos, aprender dá trabalho, não é? Bom, como aprender dá trabalho, eu me despeço de você por aqui, meu querido mago anjo. Que Pachamama abençoe a todos vocês, Jesus ilumine vossos caminhos com a paz sagrada de Papai Oxalá. Tchau. Tudo bem, criançada? Estamos aqui agora reunidos para a gente falar desse grande problema quando a crença colide com realidade, beleza? A primeira coisa que você precisa saber do seu lado é que quanto mais você conhece a realidade, menos você tem crenças. Crença é algo que precisa da falta do conhecimento para existir. Ou seja, só é possível acreditar quando você não sabe, sacou? Uma das definições de crença no dicionário é exatamente essa. Convicção sobre a verdade de alguma afirmação ou sobre a realidade de algum ser, coisa ou fenômeno, especialmente quando não há provas conclusivas ou confirmação racional daquilo que se acredita. E atenção para a colocação aqui. Não há provas
conclusivas ou afirmações racionais naquilo que se acredita. Quando a gente fala da Terra plana, por exemplo, né, do planeta, a gente tem prova conclusiva de que a Terra é esférica, achatada nos polos. Terra plana é, portanto, uma crença. Quando a gente vai realmente tentar aprender sobre alguma coisa, então o que nos faz começar pode até ser uma crença. O que faz com que eu manifeste aquelas coisas no terreiro, por exemplo? É um contato com espíritos, que a gente chama de mediunidade? Se você para nessa pergunta, isso é uma crença. Você de fato não foi atrás de saber o que está acontecendo no terreiro de verdade. No máximo alguém te disse alguma coisa e você aceitou aquilo como sendo verdade, certo? Então, mas quais provas a gente tem da existência de espíritos em primeiro lugar? Aqui entra outra coisa bonita. O que é uma prova? Vamos ao dicionário de novo? Aquilo que demonstra a velocidade de uma afirmação ou de um fato. Confirmação, comprovação, evidência. Beleza. Temos outras questões aqui, como por exemplo, o que é uma evidência. Mas vamos parar por aqui por enquanto, tá? Aquilo que demonstra a veracidade de uma afirmação. O que demonstra a veracidade da existência de espíritos? Alguns de vocês aí podem até dizer, nossa Nino, nós temos fotos sobre isso. Beleza, seria uma evidência, uma prova da existência de espíritos. Mas antes disso, a gente precisa ver se essas fotos são reais. Olha só, o pouco que eu encontrei a respeito citava com frequência dois nomes principais, William Hope e William Mumbler. O primeiro, contemporâneo do grande escritor Sir Arthur Conan Doyle, que é autor e criador do Sherlock Holmes, foi desmascarado em um artigo de 1922 na American Scientific, ou na Scientific American, na verdade, contemporânea a ele. O segundo também foi desmascarado. Até Chico Xavier, no caso da Outilha Diogo, foi desmascarado. O fato é que fotos sempre puderam, sempre foram manipuladas pelos fotógrafos, mesmo antes do nascimento do Photoshop. Nos dias de hoje, tanto as fotos quanto os vídeos já viraram até motivo de piada. Por que nunca ninguém fotografou ou gravou um espírito em 4K? Então isso não é uma evidência, tá? Mas e o que eu sinto no terreiro? Essa é a justificativa mais usada por todos que compartilham esse paradigma e eu vou te contar uma coisa. Nós não podemos usar isso como evidência, e isso acontece basicamente porque dificilmente a gente compreende tudo o que acontece com a gente, tudo que a gente sente. É bem famoso, por exemplo, os casos de dores agudas no peito que levam pessoas à emergência de hospital para tratar um pretenso infarto, quando na verdade são só gases. A maioria das pessoas ainda acredita em EQM, porque dizem que uma pessoa que infartou teve morta por não sei quanto tempo e viu alguma coisa. Mas a medicina já sabe que morte mesmo só com parada troncoencefálica. E quando você está vivo, principalmente quando falta oxigenação no cérebro, por conta, por exemplo, de uma parada cardíaca, a gente alucina. São só hormônios que nosso cérebro despeja para protegê-lo de danos. Mas, Nino, para mim é muito real. Sim, eu não estou duvidando disso, mas ser real para você não torna a coisa real de verdade. Senão você poderia tomar água de uma miragem do deserto. Eu sei que é difícil, mas nós somos máquinas muito imperfeitas de captação e processamento de informação. Alguns fenômenos são bem conhecidos para o grande público, como por exemplo, a pareidolia, o efeito placebo, ilusão de ótica. Mas existem muitos outros que não são de conhecimento geral, além de existirem os próprios transtornos que podem ser leves ou pesados, como por exemplo a dissociação, ou mesmo o efeito do aprendizado. Aliás, você sabia que quando aprendemos algo de verdade, de forma profunda, como por exemplo tocar ou escrever um instrumento, quando a gente realiza o ato, a gente vai tocar o instrumento ou escrever, certas áreas do cérebro ficam ativas e outras diminuem, o que dá a impressão de que alguém está fazendo aquilo por nós? Isso é o que nos diz na neurociência. Já temos até comparação disso com psicografia, através do trabalho da Alessandra Manieri, que já foi citado aqui no canal. Muita coisa acontece com a gente que a gente não sabe dizer direito, principalmente o grande público que tem a mania de achar que sabe de tudo, e é por isso que estudos médicos são feitos em diversas camadas antes de serem testados em humanos, o que desqualifica, por exemplo, o uso de pessoas em estado prisional, como geralmente sugerem, para um estudo qualquer. Além, claro, da própria ética, né? E é aqui que a coisa tá. Jogamos a mediunidade de terreiro na realidade e ela não se mostra lá muito plausível. Nenhuma das perguntas feitas são respondidas de forma satisfatória, o que faz com que algumas pessoas, como a própria Manieri, vá buscar realmente essas respostas. Entretanto, aqui temos um caso interessante de se estudar, porque não é porque as coisas não existem que ela não pode ser real para você e não. Eu não estou me contradizendo aqui. Isso porque a gente tem uma outra coisa interessante do nosso cérebro chamado de mecanismo de crença. E isso é algo bem parecido com o efeito placebo. Saca isso aqui, ó. Eu tenho explicado o que acontece durante um trabalho espiritual aqui no canal.
beleza? Já tem uns 2 ou 3 vídeos sobre isso, e eu sugiro que se você ainda não os viu, vá lá, dá uma olhadinha. O que acontece, em resumo, é uma condição cerebral muito comum que acontece no dia a dia e é incentivado por uma série de gatilhos que são reforçados com o tempo, o que promove um fortalecimento da própria fé e retroalimenta a manifestação. Isso é o que acontece no desenvolvimento mediúnico. O fortalecimento de alguns gatilhos que vão retroalimentar a sua condição mental até que aquilo seja certeza para você. Por ser certeza para você, você manifesta e por manifestar, a certeza aumenta. Daí vem a história que eu sempre digo aqui para vocês. Para compreender um paradigma, você precisa suspender a descrença e participar do paradigma. Quando você começa a duvidar do paradigma, você se afasta e as coisas param para você. Por isso também, ou você é um bom mago, ou é um bom religioso. O mecanismo de crença é o que faz o nosso cérebro interpretar as coisas de acordo com um cabedal cultural próprio, usando informações de seu inconsciente para te dar respostas sobre as coisas que você vê. Por isso que só cristãos são possuídos pelo demônio, porque só cristão acredita em demônio, sacou? Então, desde muito tempo a psicologia tem buscado compreender esse fenômeno e usar o fenômeno em seus atendimentos, e o que a gente faz não é lá muito diferente. É por isso que o nosso templo nasceu, porque sabemos que podemos usar a crença a seu favor, seja qual crença for. Você acredita em espíritos? Então vamos a isso, não os espíritos, mas a sua crença. Acredita em Deus? Mesma coisa, mas pelo menos até no caso de você começar a se perguntar e aí a gente vai estar lá pronto para responder para você. Sacou? O trabalho mágico sempre pareceu muito místico. E isso acontece porque antes tudo era muito místico. Os nossos principais, ou pelo menos os mais conhecidos, tratados mágicos foram escritos em épocas onde isso era levado em conta como sendo real. Os tratados mais modernos, que muita gente não gosta porque vai contra a crença delas, já não são mais assim. O mago é a pessoa que sempre se atualiza. Então, nos atualizamos e para isso precisamos mudar, como já dizia a lei hermética da vibração. Tudo está em constante movimento, tudo muda o tempo todo, não é? Por conta disso que a magia vai se tornando cada vez mais cética com o tempo, priorizando o conhecimento, a crença. E aí vem a pergunta: o que acontece quando os dois se chocam? O mago é livre, então a escolha é só sua. Eu, particularmente, escolhi a realidade. Mas tem gente que escolheu a fantasia. E no fundo, tá tudo bem. Porque o que importa é como o seu mecanismo de crença é estimulado. A gente estuda isso e, como estudantes, te ajudamos de forma que você precisa ser ajudado. Não impomos a nossa realidade a você. Nem a realidade real a gente impõe a você. A gente só tenta te dar uma vida melhor usando o que você tem como arma e não como um limitador. Mas eu sugiro que você olhe o mundo à sua volta aí. Cada vez mais as pessoas estão infelizes com a religião, e isso é fato. Só que a única forma que a maioria das pessoas consegue fazer é substituir o ruim pelo menos pior, porque a gente foi condicionado por séculos de história a ter uma religião. Cada vez mais pessoas se sentem incomodadas com um grupo religioso, com o jeito que a religião é pregada, e formam uma religião particular. Isso tem até nome, de tão real que é. Chama religião do self. Por isso eu sempre digo aqui para vocês, se você sente que não se encaixa em nenhum lugar, talvez o nosso templo seja o seu lugar. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que você foi até agora. Tchau.